Muito bem. Então, boa noite a todos e todas. Professora Luciana, do campus de Foz do Iguaçu, do curso de licenciatura em matemática. E hoje estaremos trabalhando as questões que foram propostas na aula da segunda-feira como exercícios de atividade de revisão ou fixação dos conteúdos, porcentagens e juros simples, tá? Então, eu estarei fazendo a apresentação dos problemas que foram sugeridos, mas vocês têm total liberdade para fazer interferência durante a explicação ou algum tipo de questionamento. Já gostaria de chamar a atenção para os cursistas que fizeram o exercício 19. A tabela do exercício 19 proposto, ele tem uma duplicação de valores. E aí a tabela não bate com o resultado dos gabaritos, tá? Então eu farei o envio da tabela correta para vocês. Então o exercício 19, quem respondeu pela tabela que está apresentada lá, não encontrou resposta no gabarito apresentado, ok? Mas daí, quando a gente chega lá, eu já mostro para vocês a duplicação de... Duplicou, eu acho que a moradia 2 vezes ali, ok? Então, eu vou projetar para vocês a minha tela a partir da, da questão que nós ficamos. Tá projetando? Vocês conseguem me ouvir e conseguem ver a projeção? Professora, eu não vejo nada. Tá tudo escuro. Tudo escuro? Para mim. Deixa eu ver aqui. A minha tela também não, tudo preto. Então, deixa eu refazer o processo. Vamos lá. Vamos parar essa projeção. Aqui. E agora? Conseguem ver o problema número 8? Agora sim, prof. Então, tá ok. Problema número 8 proposto também foi um problema retirado dos concursos da Fundação Unicentro, né? A respeito do o preço por unidade do produto A é R$ 34,50. Comprando 15 unidades desse produto e tendo ao final um desconto de 10%, qual o valor da compra? Então, verifiquem informações importantes que eu preciso levantar antes de começar a resolver o problema. Eu tenho o preço por unidade, mas a sugestão é de 15 unidades. Então, a primeira operação que eu devo realizar é o valor unitário vezes 15. Ao realizar o valor unitário vezes 15, eu passo a ter um total de 517,50. E é a partir desse 517 que eu irei aplicar o desconto de 10%. Então, como que eu faço para aplicar esse desconto de 10%? Novamente, eu apresento para vocês as duas maneiras. Primeira maneira, fazendo a multiplicação pelo valor da porcentagem. Então, o 517,50 vezes 10, que resulta em 5.175, e agora este valor, então, dividido por 100, justamente por conta do símbolo da porcentagem, a divisão por 100. Então, eu passo a ter que o desconto é de R$ 51,75. Como é desconto, eu preciso pegar o valor
517,50 e retirar os 51,80. E isso dará um total de R$ 465,75, o que no gabarito seria a alternativa A. Apresento para vocês a possibilidade também de resolver no formato do 10% decimal. O 10% decimal, que cálculo que vocês fariam? 517,50 vezes o 0,10, o 0,1. E aí vocês chegariam também no 51,75. Importante, após encontrar o valor do desconto, realizar a operação da subtração para efetuar a retirada, tá? Nesse problema número 8, eu acho que é um dos problemas mais tranquilos, né? Mais acessíveis, mas alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Podemos passar para o 9. Podemos seguir, prof. Ótimo. Então, o número 9. Número 9 também, um problema bem tranquilo do ponto de vista da proposição da porcentagem. Então, ele fala, uma foto foi ampliada em 20% do seu tamanho natural. Ele indica apenas um valor. Então, a gente pressupõe que seja de um dos lados, não indica o outro lado, então a gente vai operar exatamente com o valor que está indicado. E aí, ele pergunta, quantos centímetros ela tem agora? Então, aqui, automaticamente, com os dados do problema, eu aplico a porcentagem de 20% em 8 centímetros e obtenho o valor. Obtendo o valor desse 20%, como foi uma ampliação, então será um aumento. Apresento para vocês, então, 20% de 8 centímetros. Mesmo processo. O 8 vezes 20, o 160, aplicando a porcentagem, 160 dividido por 100, igual a 1,6. Agora, somando ao tamanho natural o valor indicado, eu tenho que 8 mais 1,6 é igual a 9,6, o que geraria o gabarito da letra D. Ok? Apresento para vocês também a solução por meio do decimal. Como que eu resolvo pelo decimal? Preciso lembrar, 20% equivale a qual decimal? 0,2. Como eu já fiz a multiplicação pela representação decimal, o meu resultado sai de imediato. Então, 8 vezes 0,2, eu tenho 1,6 de ampliação. 8 do tamanho natural mais 1,6, então a minha foto passa a ter o comprimento de 9,6 centímetros, gabarito letra D. Também esses dois problemas são problemas bem similares, apenas solicitando a identificação da porcentagem. Percebam a diferença entre eles. O número 8 se tratava de desconto. Então, eu realizo a operação da subtração ao valor encontrado na porcentagem. E o número 9 se tratava de ampliação, aumento. Então, eu aplicaria a adição ao valor, o valor original, mais o valor da porcentagem em ampliação. Ok? Passamos, então, para o número 10. O número 10, ele apresenta uma característica um pouco diferente no aspecto de solicitar a porcentagem do desconto. Lembram quando nós fizemos os problemas lá na aula de segunda-feira? Qual era o mecanismo para nós encontrarmos essa porcentagem? Realizar por meio de uma regra
D3. Mas o que nós precisamos considerar? A interpretação do problema. Então, vamos lá. Uma loja está fazendo uma promoção de um micro-ondas. Ele custa R$320. Com a promoção, ele passará a custar R$ 281,60. Qual é a porcentagem de desconto que foi aplicada? Aqui é muito importante nós sabermos. A porcentagem de desconto foi aplicada neste valor aqui, neste total aqui. Então, na regra de 3, é este o total que eu irei utilizar. Mas antes de realizar a regra de 3, eu preciso identificar qual foi o valor do desconto. Então, eu pego o preço que estava, que era o 320, menos o quanto ele custa com o desconto, e eu identifico o quê? Que o meu desconto teve um valor de R$ 38,40. Devido à necessidade desse centavos não ser 00, obrigatoriamente eu tenho que operar com essas casas que estão após a vírgula. Sabendo o meu valor inicial e sabendo quanto eu tive de desconto, eu posso aplicar a regra de 3. Na regra de 3, o 320 será o 100% e eu quero saber que porcentagem representa esse valor, R$ 38,40. E aí, como eu estou procurando, ele equivale ao X. Lembrando que na porcentagem nós multiplicamos os extremos e depois calculamos o valor da incógnita, isolando os termos que estão acompanhando a incógnita. Então, vamos lá. 320 vezes x e o 38,40 vezes 100. 320 vezes x, 320x. 38,40 vezes 100 passa a ser 3.840. Quem quiser fazer a regra da multiplicação por decimal, onde a vírgula se desloca ao mesmo total indicado no número decimal, esteja à vontade. Quem não sentir segurança, realiza a operação realmente mais longa. Agora, eu preciso saber o valor de 1x. Então, este 320 que está realizando a operação de multiplicação, passará a dividir. É como se eu dividisse os dois termos por 320. Dividindo os dois termos por 320, eu tenho que 320 dividido por 320 é igual a 1x. E o 3.840 dividido por 320 ficará igual a 12. Então, o gabarito dessa resposta desse problema é a letra A, que equivale a 12%. Aí, eu não sei se vocês lembram, na aula passada, eu comentei que talvez na possibilidade do tempo ou também da dificuldade em resolver o problema, pode-se tentar, né, o método da tentativa e erro. E aí, no caso aqui, já na letra A, vocês encontrariam, então, se vocês fizessem o 320 vezes o 12% e diminuíssem, vocês já encontrariam, então, o valor referente aos R$ 281,60, né? Então, o candidato é que tem que perceber e identificar qual é o domínio que ele tem a respeito dos conteúdos que envolvem aquela situação, problema, e escolher dentro do seu cronograma de tempo e também da sua disposição qual método que ele quer seguir para a resolução, né? Aqui no caso já chegaria na alternativa A. No problema que a professora passou na segunda-feira, quem fosse fazendo por tentativa e erro chegaria apenas na letra E. Aí o que iria ocupar muito mais tempo, né, se fizesse todas.
Mas aí também a gente sempre sugere a recomendação da análise das alternativas. Por quê? Para verificar qual intervalo seria interessante também você realizar os testes. Essa questão número 10, tranquila ou temos algum questionamento a respeito dela? Eu não consigo ver vocês, daí se alguém puder falar, a professora agradece. Por mim, tranquilo, prof. Podemos seguir, então? Qualquer coisa, vocês interfiram, por favor. A questão número 11. A questão número 11, a dificuldade que é apresentada é mais uma dificuldade considerando as casas que formam o numeral, mas não existe tanta dificuldade do ponto de vista do conteúdo. Vejamos. Estefânio obteve um ganho no ano de 2015 de R$500 mil. Sabendo que deste valor ele tem que pagar 15% para o banco referente ao seu financiamento, qual o valor que ele pagou ao banco referente aos 15%? Então, o que esse problema está solicitando? Está solicitando quanto é 15% de 500 mil. Neste caso, como os centavos são 00, evitem colocar esse vírgula 00, porque ele geralmente complica na hora de chegar ao resultado. Então, vamos lá. 15% de 500. Professora resolveu pelo método convencional, fazendo a multiplicação do total vezes a porcentagem e realizando a divisão por 100. Essa divisão por 100, ela não pode ser esquecida. Por que ela não pode ser esquecida? Porque verifiquem que dá um valor exorbitante, o que não faria sentido ao que o problema está solicitando. Então, pelo gabarito, nós teríamos que ele pagou ao banco, então, R$75 mil. Ou ainda, vocês poderiam utilizar quanto é 15% em número decimal. E 15% em número decimal equivale a 0,15. Efetuando a operação 500 mil vezes 0,15, resulta nos 75 mil que o Estefânio precisaria pagar ao banco. E no gabarito seria a nossa letra A. Então, o grau de conteúdo não é um grau elevado. O que é dificultoso nessa operação é justamente o domínio de tantas casas nesse numeral, tá? Passamos, então, para o número 12. O número 12 é um problema típico para pegar distraído. Por que ele é um problema típico para pegar distraído? Porque ele apresenta um dado, mas solicita um outro dado que está implícito no problema. Verifiquem, ele fala o total do sexo masculino e a pergunta dele é em relação ao sexo feminino. Vamos pensar esse problema então. Em um concurso realizado na cidade Alfa, o total de candidatos foi de 5 mil candidatos, sendo que 3 mil dos participantes são do sexo feminino. Neste concurso, foram aprovados 240 candidatos, sendo 108 deles do sexo masculino. Qual o percentual de candidatos aprovados do sexo feminino? Verifiquem, essa informação do 5 mil e do 3 mil, ela não pertence ao conjunto de dados que é realizada a pergunta. O que
que compõe o conjunto de dados que a pergunta solicita. Verifiquem, eu tenho um total de 240 candidatos que foram aprovados. Desses 240, 108 são do sexo masculino. Então, do sexo feminino, eu tenho um total de 132 candidatas aprovadas. Com este número é que eu posso operar. Agora sim, eu vou para a regra de 3. Então, quem que eu considero? Considero os meus 240 candidatos como o meu 100%, os 132 candidatos do sexo feminino como o X. Seguindo na regra de 3, lembrando que nós multiplicamos os extremos e depois isolamos a incógnita. Então, nós temos o quê? 240 vezes X e 132 vezes 100. 240 vezes X igual a 240X e 132 vezes 100 igual a 13.200. Se eu dividir ambos os termos por 240, eu terei que o X é igual a 13.200 dividido por 240. E aí eu tenho um total de 55% dos candidatos aprovados do sexo feminino. Vamos voltar lá nas alternativas. Vejam, eu tinha 240, 108 homens, 132 mulheres. Qual é a metade de 240? A metade de 240 será quem? Será o 120. Como o 132, ele já é mais que a metade, sobrariam esses itens aqui para eu testar, né? Que são os itens que representam a mais de 50%. Então, se eu fosse fazer por tentativa e erro, o 45% eu nem precisaria testar, tá? Mas quem for realmente resolver o problema, pode resolver por regra de 3 e encontrar os 55% de maneira imediata. Agora, verifiquem. Se vocês quisessem fazer essa operação utilizando o 108, ao final vocês deveriam realizar a subtração de qual porcentagem foi encontrada para o 108, 100% menos o total que foi encontrado para o 108, o que provocaria uma operação a mais lá no final, ok? No mesmo sentido da questão número 12, nós temos então a questão número 13. Verifiquem, o problema traz informações, mas a pergunta está relacionada a informações implícitas, ou seja, eu preciso operar com essas informações que estão dadas para encontrar o que o problema está solicitando. Vejamos, então, em uma turma de 52 alunos, 13 não atingiram a média para serem aprovados. Qual o percentual de alunos aprovados? Então, vamos ver. Entre as opções que eu tenho aqui, se 13 não foram aprovados, eu preciso saber quantos que foram os aprovados. 39 é que foram aprovados. Se eu pensar naquele mesmo raciocínio do que representa o 13 em relação ao 52, o 13 e o 39 equivalem a porcentagens bem distantes, né? Diferente da outra, que a porcentagem estava ali perto dos 50%, porque o valor não era tão distante. Aqui eu tenho uma quantidade maior entre os aprovados e os reprovados. Vou fazer a operação utilizando o dado que já vai me trazer a resposta do
da quantidade de alunos aprovados. Então, eu tenho que o meu total de alunos, 52, equivale ao 100%. O 39 é quem eu estou procurando. Multiplicando os extremos, nós passamos a ter a seguinte operação: 3.900 dividido por 52, o que me dá um total de 75%. E lá no gabarito seria a letra E. E aí voltamos naquela questão: quem vai na tentativa e erro também não sai por aí fazendo contas aleatórias ou testando todos. Trace um raciocínio e já se direcione às mais que você considera que são as respostas, né? Por quê? Para que vocês também não percam tempo e que possam se dedicar para todas as áreas do concurso de vocês. Ok? A número 13, seguimos então para a número 14. Deixa eu só servir um pouquinho de água aqui. Vamos então ao número 14. Sabendo que um determinado custa à vista R$ 853 e a prazo, na seguinte condição de 10 pagamentos de 110, qual a diferença entre prazo, qual a porcentagem da diferença entre prazo e à vista? Verifiquem, eu preciso realizar uma operação intermediária aqui para encontrar essa diferença que ele está solicitando. Só que não é só a diferença em reais, é a diferença em porcentagem. Sendo a diferença em porcentagem, eu tenho que ter muito cuidado para saber quem vai representar o meu 100%. Então, vamos pensar nisso agora. Essas são as alternativas. Então, a primeira ação, 10 parcelas de 110 equivale a R$ 1.100. Realizando a subtração, R$ 1.100 menos 853, eu tenho que, quem for pagar à vista, vai ter um desconto de R$ 247. E aí, a pergunta se refere a essas duas informações. Qual a porcentagem da diferença entre o prazo e a vista? E aí eu vou montar a minha regra de 3. A minha regra de 3 representada pelo inicial, que é o 853, 100%, e o 247, que foi o valor que eu encontrei na diferença. Multiplicando os extremos, nós temos 853x igual a 24.700. Fazendo essa divisão, então, eu tenho que o meu x é igual a 28,96%, o que resulta na letra A. Eu considero esse problema um problema com um grau de dificuldade bastante elevado, porque justamente por considerar uma porcentagem que não é uma porcentagem exata, tá? E também pelo valor. Outra possibilidade de erro seria vocês não operar com os R$ 853 e querer operar com o 1.100, o que não conduziria à resposta correta devido ao que o problema está solicitando. Então, seguindo essa regra, né, de resolução, nós temos a resposta no gabarito, a letra A. 28,96%. Número 15, agora. Para quitar uma dívida, seu Pedro recebeu a seguinte proposta. Ou ele pagava 10 parcelas de 250, ou ele tinha um desconto de 20% para pagar à vista sua dívida de R$ 2.000. Aí vejam bem,
se ele optou por pagar à vista, quanto desembolsou para quitar a dívida? Vejam, eu tenho informações aqui que não fazem parte do que o problema está solicitando. O problema está solicitando se ele pagar à vista. Então, eu tenho que me dedicar a qual informação? Essa informação aqui, ó. Desconto de 20% para pagar à vista sua dívida de R$ 2.000. Então, esse 10 vezes 250 eu posso deixar de lado para essa pergunta. Aí nós temos as seguintes alternativas e vamos para a operação. 20% de 2.000 e 20% de 2.000, se nós fizermos pelo decimal, por que a prof vai pelo decimal? Lembra, 20% é igual a 20 dividido por 100. Se eu quisesse fazer 2.000 vezes 20, a resposta dividido por 100, também chegaria aos R$ 400, tá? Esses R$ 400, então, foi o total de desconto que ele teve. O que eu preciso realizar agora? Eu preciso verificar o valor da dívida, que é 2.000, menos os 400. Então, ele desembolsou para quitar a dívida R$ 1.600. E no gabarito, a letra E. Aí eu falo para vocês, essas informações aqui, elas estão realmente para causar uma determinada distração para vocês. Talvez vocês até poderiam operar com elas e trabalhar a partir de R$ 2.500 se você não lesse com atenção o problema todo. Então, existe sim, na Fundação de Apoio da Unicentro, alguns problemas em que eles colocam informações que não são acionadas na hora da resolução. Então, muita calma na leitura do enunciado, sempre identificar o que a minha pergunta está solicitando e quais os dados eu preciso operar para resultar na resposta da minha pergunta, ok? Vou seguindo, então, lembrando vocês que em qualquer dúvida é só chamar que a professora para e nós conversamos, tá? 16. Este problema também é naquela perspectiva de apresentar um determinado dado e solicitar uma pergunta referente a um dado implícito. Vamos ver por quê. Uma cidade vai sediar um grande evento esportivo e a sua população deve chegar a 1 milhão de pessoas durante esse evento. Então, quer dizer, a perspectiva dessa população é que chegue a 1 milhão, ok? Por quê? Porque para esse evento, eles estão esperando um aumento de 40% na sua população. Então, veja, durante o evento, aumentando 40% da sua população. Então, verifiquem o que eu estou buscando. Eu não estou buscando o 40%. Eu estou buscando quanto era a população antes do evento. E aí eu preciso lembrar, se esse 1 milhão vai ser o 100% e ela vai ter aumentado em 40%, então eu vou procurar quem? Eu vou procurar o meu 60%. Procurando o meu 60%, aí eu passo para a operação. 60% de 1 milhão e a resposta já vai me trazer uma resposta imediata ao problema que eu estou solicitando. Então, vamos lá. Nós temos aqui a perspectiva de 1 milhão vezes 0,6 igual, então, a 600 mil. Então, a população inicial da cidade é de 600 mil. Verifiquem,
eu não quero trabalhar com 60, professora. Eu quero trabalhar com 40. Eu posso trabalhar com 40%? Posso, mas eu tenho que atentar ao quê? Esse 40% foi o que aumentou durante o evento. Então, o que resulta do 40%, que são os 400 mil habitantes, eu preciso diminuir do 1 milhão, chegando então à população da cidade antes da realização do evento, não considerando os visitantes, o que no nosso gabarito seria a letra A. 600 mil habitantes. E aí eu trago para vocês uma ressalva importante a respeito desse problema, porque verifiquem, alguns problemas utilizam o espaço para determinar a mudança das unidades simples para as unidades de milhar, e aqui ele utiliza o ponto, tá? Diferentes representações também para os numerais. E ainda aqui nessa alternativa, ele traz considerando uma vírgula, o que não tem a mesma representação, né? A vírgula, nesse caso aqui, seria 760 inteiros, porque esse vírgula 00, ele pode ser desconsiderado, tá? Então, existem também maneiras que a Fundação utiliza diferentes para representar as classes numéricas. Deixa eu tomar uma aguinha. Deixa eu controlar o horário aqui. Muito bem. Vamos seguir. Essa questão é uma questão bastante bacana e ela pode gerar um equívoco de interpretação. Por isso, vamos pensar ela com bastante atenção. Verifiquem. Um estudante obtém as notas 60, 60 e 90 em testes e 80 no exame final. Sabendo que cada teste corresponde a 20% e o exame final corresponde a 40% da nota final, a média do estudante é. Aí verifiquem, eu preciso saber quanto representa 20% de 60, 20% de 60, 20% de 90, e aqui totaliza 60%. E aí, então, eu vou precisar saber quanto que vale os 40% do exame final. Então, vamos lá. Primeira coisa, 20% de 60. Então, ele ficou com nota 12. 20% de 60. Ele ficou também com nota 12. 20% de 90. Opa, subiu um pouquinho, foi para 18. Esses valores correspondem aos testes. Por isso, eu estou utilizando a porcentagem 20%, ok? E o 80, eu tenho que retirar quanto? Eu tenho que retirar 40%. O que vai de nota é o 32. Verifiquem, então, a média, ela é possível a partir do quê? Da soma de todos esses valores, que é o 12 mais 12 mais 18 mais 32, equivale, então, a 74, que no gabarito está representado pela letra B. Vamos lá. Número 18. Número 18 é um problema que menciona a porcentagem, mas, por outro lado, ele não pede o cálculo com a porcentagem. Ele tenta entender qual é o domínio que vocês têm a respeito da porcentagem em relação ao todo. Então, vamos lá. Uma promoção na pizzaria onde Arthur é cliente oferece um bônus de 5% a cada pizza comprada. Arthur pretende acumular os bônus até não precisar pagar pela pizza. Sendo assim,
qual quantidade de pizzas ele terá que consumir para atingir o seu objetivo. Então, o objetivo é ele receber uma pizza com 100% grátis. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse 100% pelos 5%. E aí me diz que o Arthur precisa consumir 20 pizzas e fazer esse acúmulo dos 5%, que ao final das 20 pizzas, ele terá, então, acumulado 100% de desconto, o que irá gerar para o Arthur uma pizza grátis. E no nosso gabarito seria a letra C. Tá? Aqui também, por ser valor pequeno, quem talvez não domina a divisão, poderia fazer as tentativas, né? Do 5 vezes 10, 5 vezes 15, 5 vezes 20. Aqui não tem letra E, só tinha até a letra D. Seguimos. Esse problema, a professora encaminhou ele para vocês, mas a tabela que a professora encaminhou, a professora duplicou, eu acho que eu dupliquei a moradia. E aí, a hora que eu dupliquei a moradia, ela mudou os valores. Então, quem resolveu por aquela tabela da tarefa que a professora enviou, não encontrou resposta no gabarito. Quem respondeu pelaquela tabela que a professora enviou, provavelmente encontrou o valor 15,78%, tá? Então, eu peço desculpas pelo equívoco e faço a correção agora com vocês, mantendo o formato original. Por que mantendo o formato original? Porque é uma questão atual, é uma questão de 2023. Então, eu já iria entrar com recurso. Você iria entrar com recurso naquela atividade que eu mandei. 15,78. Eu cheguei a esse valor. E não tinha no seu gabarito, né? Exatamente. Falei, meu Deus, mas está certo. O que eu errei? Eu não posso, eu estou estudando tanto. Né? Não, exatamente. Aquela tabela, como eu falei, a professora duplicou a moradia e aí teve uma alteração nos valores e duplicou daí. Aí eu procurei a questão novamente e fui pegar a tabela original. Então, peço desculpa para vocês. E assim, é muito importante que, ao final da avaliação, quem que falou? Foi a Marli? Isso, prof. Isso. Eu sempre recomendo, esperem a prova, para vocês levarem a prova, depois tentem consultar pessoas que são das áreas e verificar. Porque sim, aqui, claro que foi um lapso meu, mas até nas organizações de concurso a gente já viu casos de questões que foram anuladas, porque ou por má elaboração ou porque realmente o gabarito não correspondia. Então, eu sempre sugiro, vamos esperar a prova, levar a prova para casa, levar para as pessoas e vocês mesmo, com todo o potencial e conhecimento que vocês têm, avaliar com bastante cuidado e, se for necessário, sim, interpor um recurso aí, né? Quando a gente interpõe um recurso, é claro que todos, né, passam a ter a questão também como certa no percentual da anulação, né? Mas eu sempre indico, levem a prova para casa, refaçam ela com bastante atenção e, precisando de recurso, a gente precisa interpor sim. Tá? Mas então, novamente, eu peço desculpa ali pelo erro ali na tabela que que foi meu erro. Aí eu voltei na questão. Falei, mas, por que repetido com dois valores diferentes? Exato, exato. E aí, se você viu o que aconteceu, ele lançou todas as outras os outros valores errados, e aí lá embaixo a poupança eu acho que ficou em 600 também.
tá? Aham. Mas daí no novo gabarito que eu vou mandar essa tabelinha certa para vocês, Ô, tá? prof, só que nesse concurso nós não vamos poder levar a prova. Eu acho injusto. Ah, Mal apenas podemos levar a cópia do gabarito, né? ai, meu Deus. Anotar as respostas, não é nem. Então, nós não vamos conseguir levar questões nem nada. Eu acho injusto isso. Ah, já Totalmente. tá no edital isso? É, mais ou menos. Ah, tá. Não, se já está no edital isso, então a gente não tem o que fazer, porque quando daí você aceita o edital, você aceita os termos que estão colocados, né, nesse edital. É, eu também já realizei alguns concursos que a gente não recebia, né, não poderia levar, e a gente sempre preza pela lisura da empresa que está organizando, né? Então, assim, nós precisamos reconhecer que a Fundação de Apoio ao Unicentro é uma fundação respeitada, né? Então, consideramos que não tenhamos problemas, né? Vamos trabalhar com essa certeza, né? Para não termos problemas. Aqui na professora deu recurso. Tranquilo, Vamos, prof. vamos, Tranquilo. vamos pensar então aqui. Mas que legal quem chegou no 15,78, fez certo. Então, aqui, vamos observar. O Anderson, então, ele tem uma tabela de despesas mensais, né? E ele pede o seguinte: sabendo que nessa tabela está distribuída toda a renda de Anderson, né? O percentual que é de seu salário que é destinado à educação corresponde a. Verifiquem, é uma questão com um grau de dificuldade um pouco maior. Por que que é um pouco maior esse grau de dificuldade? Devido aos valores que estão sendo colocados, são valores altos, tem bastante zero aí, e vai te gerar uma divisão com duas casas decimais. Então, o que que está além da porcentagem aqui, exigindo de vocês nessa questão? Está exigindo a soma e subtração dos números racionais, está exigindo a divisão dos números racionais, a regra de três e a porcentagem. Então, por isso que a porcentagem, ela é batata nos concursos, e depois eu até quero saber se vai cair. Por quê? Ela encaixa em outros problemas que exigem outros conhecimentos e ela encaixa tranquilamente nessa resolução. Então, vamos pensar. Primeiro, o que que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber quanto é que o Anderson ganha de salário. E eu, então, entendi que o Anderson ganha de trabalho, somando tudo isso, R$ 3.200. Volta lá na tabela. Quanto ele gasta em educação? Ele gasta R$ 600 em educação. Então, quem que eu vou operar? Eu vou operar aqui na minha regrinha de 3, eu vou fazer a multiplicação dos extremos, e eu vou ter o quê? Eu vou ter 3.200x igual a 60.000x. Na divisão, eu tenho, então, o 18,75%. Observem a dificuldade, talvez, nessa divisão aqui. Lembrando que, neste caso aqui específico, esses dois últimos zeros desses dois termos poderiam ser cancelados e eu poderia trabalhar com 600 dividido por 32, tá? Todos esses recursos, eles podem ser utilizados. Vocês querem um tempinho para vocês tentar resolver agora com esse valor atual, para vocês verificarem, ou acha que nós podemos seguir? Por mim, pode seguir. Não sei se os demais vão querer. Não sei. Então tá. Então vamos seguir aqui. Só um minutinho. Prof,
Prof, só lembrando que eu estou aqui com meu filho, com o Pedro, tá? Estamos dois aqui conectados. Ah, é? E o Pedro vai fazer também? Vai. Que bacana! Deu uma travadinha aqui, mas já volta. Ah, voltando. Muito bem. Número 20. Número 20, um problema de juro simples. Lembrando, o juro simples, quando ele pede o valor do juro ou o total da aplicação, ele é meio que um processo intuitivo, aonde você vai operar o quê? Você vai operar o capital investido ou emprestado, o tempo que esse capital ficou nessa aplicação, né, ou nesse financiamento e a taxa. Porém, o que eu preciso ter como chave nos problemas de juros simples? Saber se o tempo e a taxa estão na mesma grandeza. Vamos ler o problema. Isabela aplicou 17 mil reais durante 2 anos em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 0,9%. Esse 0,9%, ele está ao mês. O tempo foi indicado em anos, então, obrigatoriamente, eu preciso fazer a majoração de 2 anos para quantos meses? 2 anos equivale, então, a 24 meses. Lembrando, no juros simples, obrigatoriamente eu preciso fazer quanto representa esse 0,9%. Equivale a 0,9 dividido por 100, o que vai dar o quê? 0,009, tá? Como eu falei para vocês, eu considero que talvez o juro simples não entre, mas vamos, né, estudá-lo. Por quê? Porque ele é possível de ser respondido de maneira bem intuitiva. Lembrando, tempo e taxa sempre na mesma grandeza. E aí vai da habilidade de vocês em realizar as operações solicitadas. Aqui uma operação simples de multiplicação, o capital, né, que é os 17 mil que ela aplicou, o 0,009, que é correspondente à taxa, que é a transformação desse 0,9% em decimal, e o tempo, que são os 2 anos, equivalente aos 24 meses. Então, ela teve um juro nessa aplicação de R$ 3.672. E aí eu falo para vocês, vamos voltar à pergunta. Qual o valor recebido por Isabela ao final desta aplicação? Ele está perguntando o montante. Ele está perguntando o valor total. Ele não está pedindo só quanto rendeu de juros. Então, eu preciso operar os 17 mil mais o que eu encontrei no juro, que é o 3.672. E aí vai resultar, então, em 20.672, o que no nosso gabarito equivale à questão, à alternativa C, tá? Esse, então, foi um dos problemas de juro, tendo todas os dados informados e nós conseguimos o valor por meio da multiplicação. Agora, para finalizar, eu trago um problema com mesma característica, porém, numa outra perspectiva. Eu não tenho o meu capital inicial. Eu tenho quem? Eu tenho o meu juro. Vamos ler, então. Gabriele aplicou um capital por 3 anos, a uma taxa de 0,8% ao mês, e teve o rendimento de R$ 1.612,80. Qual foi, então, o valor aplicado? Nesse caso, quem que eu tenho?
Eu tenho capital inicial? Não. Eu tenho a taxa? Tenho. Quem é essa taxa? 0,8%. Pensa, 0,8% é 0,008. 3 anos. 3 anos é quem? 36 meses. E o juro, então, que eu tenho, qual é? 1.612. Se eu vou substituir na nossa fórmula, lembra? Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. No caso, eu estou procurando capital. Então, eu vou ter que operar esses dois valores e depois realizar a divisão. E eu tenho o quê? O 1.672,80, né? Igual a 0,288 vezes o capital. Ou seja, essa multiplicação aqui resultou em 0,288. E para resolver isso, então eu vou dividir o R$ 1.612,80 pelo 0,288, o que vai dar como resultado R$ 5.600. Então, ela fez uma aplicação de R$ 5.600, tá? Qual é a dificuldade desse tipo de problema? Essa operação aqui. Eu entendo como sendo a operação mais complicada nesse problema. A interpretação, observando, está em anos e está em mês, vamos transformar e vamos seguir o baile. Agora, a questão de operar com os racionais, nesse caso, é muito importante, tá? Principalmente porque, por conta desse fator aqui, ó, gerou centavos. Se gerou centavos, eu não tenho como fazer o cancelamento das duas casas decimais. Eu posso cancelar uma, mas a outra eu não posso cancelar, tá? Então, esses eram os problemas que eu tinha proposto para vocês. Para vocês pensarem, para vocês refletirem um pouquinho, né? Espero, de alguma forma, ter colaborado para vocês nesse processo, espero, de alguma forma, ter trazido um pouco de lembrança, né, das questões que vocês já estudaram, porque a gente sabe que revisitar às vezes significa ressignificar algumas coisas, né? E do ponto de vista da matemática, parece que com a maturidade nós ganhamos uma certa segurança a mais, principalmente na questão de observar a resposta e mais ou menos saber o que está sendo um valor absurdo, o que não está fazendo muito sentido, tá? Então, pessoal, da minha parte seria isso, mas agora eu abro esse momento para vocês, se vocês quiserem fazer algum questionamento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação aos problemas que nós apresentamos, né? Estejam bem à vontade. Prof, no caso, essa seria a última aula ou mesmo depois do concurso, vai ter aula ainda? Olha, a proposta do projeto, inicialmente, ela encerra hoje, né? A minha aula seria a última aula, mas é claro que, como sendo como sendo um projeto de extensão, eu penso que, identificando demanda, os professores estão disponíveis para trabalhar também com vocês, né? Só é importante essa demanda chegar até a gente, né? Olha, pessoal, gostamos, deu certo, ajudou. E assim, nós temos um colegiado bem ativo, é um colegiado bem disposto. Eu tenho certeza que, tendo demanda, nós podemos repetir os cursos e também talvez repetir não, por exemplo, alterar alguns conteúdos ou alguma metodologia que vocês entendem que também não foi tão adequada, né? Mas, a princípio, hoje encerra. Muito obrigado, prof.
Da Não, minha- imagina, minha imagina. prof. Eu adorei muito, gostei muito do curso, foi muito produtivo. E eu acho que tem que servir de exemplo para as outras áreas, língua portuguesa, né? Essas outras áreas. Nossa, como seria importante. Nossa, seria um valor assim imenso se tivesse, né? Não só para esse concurso em específico, que fosse assim todos os anos um cursinho desse, por que não, né? Mas eu acho que dentro da possibilidade, é importante que vocês apresentem essas demandas nos campi de vocês, né? Até depois a nossa proposta é que esse material fique lá no YouTube para uma visitação ampla, né? E é um pouco do que a universidade deve representar, né? A universidade deve representar esse acesso, esse relembrar, no caso de vocês, né, desse conteúdo sistematizado, e da parte do colegiado de matemática, nós ficamos muito satisfeitos, assim, com essa proposta, todo mundo se dispôs de maneira bem pronta, né, assim, aceitaram participar, e para nós foi uma satisfação participar desse processo, e na certeza que vocês também alcançarão os resultados que vocês estão buscando. Muito obrigada, prof. Imagina, E da eu que sua agradeço. parte, isso, obrigada. Vai colocar lá no link, né? Lá Ele terminando a gravação, aí o Teams já faz, né? Já salva, aí o professor responsável sobe o link lá para o YouTube. Ótimo. Uhum, Muito obrigada, prof. imagina. É mesmo, de coração. Obrigada. Igualmente para vocês. E calma, né? Calma, bastante concentração, foco, pensamentos positivos. Muito obrigada, professora. Imagina, gente, foi um prazer estar com vocês. Gratidão. Uma boa noite, um bom descanso e bons estudos por aí. Tchau. Tchau, tchau.